O programa Em Alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo, entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é... Meu nome é Wagner Lopes Ruivo, eu tenho 30 anos. Para nós católicos, o signo em latim significa sinal. Meu sinal é a cruz de Cristo. Sou padre. Meu apelido é Vaguinho, também chamado de Gui lá em casa pela mamãe. Gosto muito de rezar missa e estar com os jovens. Não gosto de violência e preconceito. Uma mania, cantar. Um defeito, falar demais. Meu grande sonho era ser padre, já realizei. Meu último choro, a morte do meu pai. Hoje começamos a nossa entrevista de forma muito diferente. Nós estamos na Igreja Matriz São José dos Operários e nós estamos tendo o prazer de receber um dos padres mais famosos da cidade de Sorocaba, o senhor Wagner Ruivo. Senhor, por respeito, porque ainda é muito jovem, com apenas 30 anos. Prazer em recebê-lo no Em Alta. Padre Wagner, tudo bem com você? Graças a Deus, Alex, uma alegria muito grande. Eu sempre fui telespectador do programa, não imaginava que ia estar aqui, que bom. Eu percebo que muitas coisas que você, durante a sua infância, a sua juventude, que você sonhava em fazer, me parece que muitas delas você tem realizado e com muito sucesso, né? Ser padre é uma delas? Pois é, tem coisas que acho que vem desde pequeno, né? Eu brincava de rezar a missa e fazia, antes de brincar com os primos de futebol, eles tinham que participar da minha missa rezada quando eu era criança. E hoje posso fazer isso realmente ao vivo com as pessoas e concretizando esse sonho. Ou seja, você desde pequeno já sabia que ia ser padre? Desde 8 anos de idade, já tinha consciente isso, falava para minha mãe, eles não levavam muito a sério, achavam que ia passar, mas realmente, desde pequeno, sinto que tive esse chamado. A decisão final foi quando? Com 15, 16 anos? Com 17, quando eu fui entrar para o seminário, né, que é a idade mínima, e aí minha mãe e meu pai perceberam que a coisa era meio séria, minha mãe chorou, e aí doou o filho para o seminário para poder aí ajudar o povo de Deus. Além de padre, é professor? Pois é, eu sou bacharel em filosofia, bacharel em teologia e de quando em quando leciono, tanto filosofia quanto teologia. E outro sonho que você acaba de realizar é um programa de televisão em Votorantim, Coisas da Vida. O que seria isso? Pois é, Coisas da Vida é uma proposta, um desafio que eu mesmo coloquei para mim mesmo, né? Nós estamos tentando falar de temas universais. A gente tem recebido pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, muitas e muitas pessoas que comentam que se identificam com o programa, apesar de muitas delas se declararem sem religião. Porque são temas, por exemplo, o amor, o perdão, a morte, perdas, são temas que dizem respeito a todo homem e toda mulher. Então eu procuro trabalhar mais que temas religiosos, temas que dizem respeito às pessoas e tem feito um sucesso em Sorocaba e região. Ele é o padre responsável pela Arquidiocese de Sorocaba para levar toda a juventude que estará essa semana no Rio de Janeiro, nessa grande conferência mundial jovem, liderada pelo Papa Francisco. A gente sabe que a igreja, nos últimos 10 anos, entre 2000 e 2010, ela teve uma perda de aproximadamente 15% de jovens desta idade que deixaram de estar na igreja católica e teve um aumento de 50% na entrada das igrejas evangélicas. Como é que vocês estão tratando esse assunto? Acho que é muito importante a gente procurar aprender um com o outro, né? Nós vemos assim, a nossa igreja é bimilenar e evidentemente tem uma tradição aí a zelar. E por isso mesmo a grande preocupação da igreja deve ser falar uma linguagem que atinja o homem contemporâneo. Esse é o nosso grande desafio. E por que eu digo aprender com os outros? Os nossos irmãos evangélicos que nasceram no contexto da modernidade, eles sabem muito bem falar a linguagem do homem contemporâneo e acho que um pode trocar experiência com o outro. O evangélico pode aprender com a igreja católica pode aprender com os evangélicos. Acho que nós estamos numa época de somar esforços e não de ver o corpo de Cristo dividido. Então o Papa Francisco, com todo esse carisma, com toda essa autenticidade, vai chegar no Brasil no momento oportuno, não só para os religiosos brasileiros, mas também para todo o povo sul-americano.
Sem dúvida alguma, nós temos percebido que o Brasil, a América Latina, é, digamos assim, a bola da vez. O Brasil está nos BRICS, nós percebemos quando a gente faz viagem por aí fora, o Alex viaja muito, ele sabe do que eu estou falando, as pessoas nos veem como brasileiros, elas ficam curiosas, querem saber como que é o Brasil. Então, nós estamos num contexto em que o Brasil está, graças a Deus, como expoente no mundo. E o Papa vindo aqui, com toda certeza, e os estrangeiros também, tudo isso vai fazer com que o Brasil seja ainda mais admirado. Nós temos tantas coisas boas. Eu gosto de falar que o brasileiro sempre teve uma síndrome do patinho feio, porque nós achávamos sempre que aquilo que era de fora era mais bonito, que uma coisa importada era sempre melhor que a nossa, e finalmente nós estamos percebendo uma autoestima maior, né? Mesmo a presença do Papa aqui, agora um Papa latino-americano, mostra que o mundo não é só eurocêntrico. O mundo é muito mais do que nós estamos vendo e está chegando a vez daqueles que eram terceiro-mundistas, agora estão podendo estar na vanguarda. Então, uma primavera para a América Latina, uma primavera para o Brasil, sem dúvida alguma. Só uma brincadeira aqui, padre, né? Por ser argentino não tem problema nenhum. O Papa... A gente tolera, né? A gente tolera porque brincam que Deus é brasileiro, né? Agora me conte uma coisa, esses números que eu te falei, eles são diferentes para a nossa cidade de Sorocaba ou não? Eu acredito que a estatística é a mesma, mas o que eu quero salientar nós não podemos ter uma mentalidade separatista. Mais do que nunca, nós estamos vendo a necessidade de um pensamento holístico, né? Isso é, se preocupar com o todo. Quando a gente tem uma mentalidade separatista, a gente fica pensando assim, eu estou perdendo, eu estou ganhando. A ótica não é essa. Eu não estou perdendo, não estou ganhando. Eu estou somando. Evangélicos, católicos devem estar de mãos dadas, porque o corpo de Cristo não pode estar dividido. E o Papa Francisco, semana retrasada, falou isso. Ele disse assim, tenho muito medo de que as pessoas que não são cristãs, nos olhando divididos, como católicos, evangélicos e pentecostais, deixem de ser cristãs justamente porque nós não estamos dando testemunho da unidade. Quero até salientar, Alex, esse contexto de Jornada Mundial da Juventude, achei muito interessante, os protestantes, os evangélicos norte-americanos fizeram uma mensagem gravada que está correndo às redes de apoio à Jornada Mundial da Juventude e de apoio ao Papa Francisco, percebendo que o caminho é a unidade, não a mentalidade separatista. Você imagina que a igreja poderia se unir com outras igrejas? Na mesma linha de pensamento? Não só imagino, como existe um setor chamado dicastério dentro do Vaticano, chamado o setor ecumenismo e de diálogo interreligioso, onde há um cardeal responsável só por isso, por estabelecer pontes entre a nossa religião e as demais, para que nós procuremos caminhar de mãos dadas. Padre Wagner, eu queria um assunto um pouco mais polêmico. Como é que a igreja enxerga o homossexualismo? Muitos jovens hoje são homossexuais e às vezes se sente um pouco com certa rejeição de estar dentro da igreja. Isso é verdade ou não? A verdade é a seguinte, o homossexual é amado por Jesus Cristo, amado por nossos padres, amado pelo Papa. Nós não podemos confundir o homossexual com a homossexualidade ou homossexualismo. Nós amamos o homossexual, só não achamos compatível a prática com o Evangelho, né? Justamente porque a Sagrada Escritura diz, Deus fez o homem e a mulher, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Quer dizer, isso está na base do cristianismo. Acho que o grande problema é quando alguns homossexuais querem fazer com que o cristianismo mude aquilo que é central. Para nós, família é o homem, a mulher e seus filhos. Para nós, a família não é um casal de homens, um casal de mulheres. Agora, o fato de dizer que eu não concordo com a sua prática, não quer dizer que eu não concordo com a sua atitude, que eu não concordo com o seu pensamento, não quer dizer que eu não te ame. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim, as ideias brigam, as pessoas não. O assunto cura gay foi engavetado no Congresso. O que você acha disso? Pois é, a partir do momento que o Marcos Feliciano, representando os evangélicos, ele usa a expressão cura gay, você está admitindo, ou pelo menos pressupondo, que o homossexualismo é uma doença. Acontece que o próprio homossexualismo, na tabela da CID, que é a tabela dos psicólogos e psiquiatras que classifica as doenças, o homossexualismo não entra ainda como uma doença, porque não se sabe ainda o que é homossexualismo, se é uma causa genética, se é alguma anomalia. Então fica difícil você dizer cura, se cura de doença. Por isso a Igreja Católica ela não viu com bons olhos a expressão cura gay, né? E a partir do momento que você fala cura gay, você tem que admitir que o homossexual tem que se sentir um doente para ser curado. Acho que o caminho não é por aí, né? Acho que todos nós temos alguma coisa dentro de nós que não vai bem, e nem por isso quer dizer também que nós somos doentes ou estamos doentes. Acho que a expressão não é muito boa. Achei até bom que ela tivesse sido engavetada. Quais os tipos de sacerdotes que nós temos hoje na igreja? Temos o carismático, o mais conservador, quais outros tipos?
Eu diria o seguinte, nós temos padres e como todo ser humano é uma variável, né? Nós temos um que tem aptidão a cantar, outro tem aptidão para comunicação, outro tem uma aptidão para radialista. Onde está o ser humano está a variedade e o pluralismo, que enriquece o jardim de Deus, né? Então nós temos padres, eu até brinco, padres no estilos para tudo quanto é gosto que você queira, você vai encontrar nas paróquias da Arquidiocese de Sorocaba e região. E o Padre Wagner é cantor, inclusive canta música internacional. Eu estive num casamento que foi feito por ele, achei fantástico, muita energia, com tablet na mão, totalmente tecnológico. Aliás, eu estou usando meu celular aqui com o wireless da igreja. Mundo moderno, hein? Tem que acompanhar esse mundo? Eu acho que o grande desafio é você não tomar cuidado para ficar anacrônico, para você não ficar preso ao passado. Você tem que procurar sempre falar a linguagem do homem contemporâneo, né? Eu, quando realizo o casamento, uma vez que eu gosto de cantar e a banda já está tocando alguns temas atuais, eu vou e canto junto, né? Eu gosto, é uma coisa que me realiza. Então, as noivas também ficam felizes, porque daí o padre vai, o padre também canta, e elas ficam todas contentes, que tem um certo diferencial, digamos assim. Mas é realmente porque eu me sinto em casa quando eu estou cantando, não só as músicas da igreja, como as ditas profanas, digamos assim, né? Eu também gosto de cantá-las, e no meu programa Coisas da Vida, às vezes, o último programa mesmo, eu comecei cantando The Reason. Como é que Esse é? o menor problema. Oi? Como é que é? Agora ele me pegou de surpresa aqui. É aquela música. I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. But I continue learning. I never meant to do those things to you. E por aí vai, né? Acho que não tem problema nenhum. Faz 5 anos que você está padre, né? 5 anos. 5 anos que você está padre, né? Como é que as pessoas mais velhas enxergam o jovem liderando a comunidade? Uma coisa muito curiosa, você sabe que logo que eu fiquei padre, a idade mínima que o Vaticano permite é 25 anos de idade. Então veio uma senhora conversar comigo com cerca de seus 88 anos de idade, me chamando de senhor e beijando a minha mão, eu levei um susto, né? Porque um rapaz de 25, uma mulher de 88, né? Mas depois eu fui entendendo que o povo sempre enxerga o padre como o senhor, né? Como aquele senhor, nos trata com esse pronome de tratamento, inclusive, e você vai se acostumando. Mas quando eu tomei posse dessa paróquia pelo bispo, algumas pessoas disseram assim, mas tão novo, não sei, eu acho que não vai dar conta, não. Com o tempo, se esmerando, mostrando carinho, mostrando afeto, você vai conquistando o povo, como, graças a Deus, acabei conquistando em Sorocaba e região. Essa humildade toda pregada pelo Papa Francisco, né? Com toda essa simplicidade de vida que ele sempre se propôs a ter na vida e agora também como Papa, isso vai influenciar uma mudança de comportamento na mentalidade de toda a igreja e, por consequência, dos seus seguidores. E também vai haver um pensamento de mudança da questão da filosofia do capitalismo no mundo todo, não? Você acha que o Santo Padre vai ter uma influência nessa mudança de comportamento, já que as pessoas procuram tanto a questão do ter e não do ser? Eu acredito que durante muitos anos o padre sempre, talvez não por culpa própria, mas pelo padre ser uma figura mística e mítica no inconsciente do povo brasileiro, o padre sempre foi uma figura distante, né? Dificilmente você encontrava um padre na rua. Eu, por exemplo, faço questão de ir ao cinema. Vou ver Meu Malvado Favorito 2, vou ver os filmes e as pessoas me encontram vestido de padre. O padre também no cinema. Eu acho que essa proximidade é uma coisa que o Papa Francisco está trazendo. É interessante que logo após eleito o Papa, ele entrou no busão, como diz os jovens, com os cardeais levaram o maior susto. O Papa está pegando ônibus com a gente. Mas ele já fazia isso como cardeal nos subúrbios de Buenos Aires. Então acredito que essa proximidade entre os padres e os bispos tende a aumentar. Já estava acontecendo pelas características do homem moderno, mas com esse Papa tende a aumentar. E acredito também que esse capitalismo selvagem, que a nossa música popular brasileira já nos lembrava, que esmaga nas engrenagens o homem como cana-de-açúcar para produzir lucro, eu acredito que esse capitalismo tende também a se humanizar mais com as pregações, com os escritos e as reflexões do Papa, né? Eu acho que ele tem lembrado muito que o ser sempre deve estar acima do ter, o ser humano não vale por aquilo que tem, o ser humano vale por aquilo que é, e eu acho que ele está lembrando bastante isso com essa nova postura, até de não morar lá no quarto papal,
mas entre os cardeais, na Capela Santa Marta, numa casa convencional. Até porque ele tem problemas psiquiátricos, né? Ele adora pessoas. Eu estava comentando antes de começar o programa aqui com o Alex, foi curioso porque uma menininha, as crianças nos deixam saia justa. Uma menininha vai, olha para o Papa, cerca de 7 anos de idade, e pergunta, em pleno Vaticano, por que o senhor não ficou lá naquele quarto lá, chique? E o Papa ficou numa sinuca de bico, né? Ele brincou, tenho problemas psiquiátricos, eu não consigo ficar longe de gente. Acho que um Papa que não consegue ficar longe de gente tem tudo para dar certo. Padre, só uma curiosidade. Você falou, quando perguntado o seu signo, você falou que o seu signo é o sinal de Cristo. É sinal da... como é? O sinal de Cristo, o sinal do cristão é a cruz de Cristo. Né? Você não acredita em signo? Não acredito, até porque a partir do momento que eu digo que os astros influenciam a minha vida, eu perdi a minha liberdade, né? Eu tenho direito de escolha, direito de decisão. E a palavra signo veio do latim, signus. Sinal veio do latim. Quando eu pergunto qual é o seu signo, eu estou perguntando assim, qual que é o seu sinal? Mas os cristãos só têm um, a cruz. Mas na astrologia, quando você sabe o seu signo, você não conhece um pouquinho mais de você? Você conhece um pouquinho mais de você quando você faz terapia, vai à igreja e se consulta com frequência à luz da psicologia, né? Ou seja, a terapia você acha importante na vida do ser humano? Importantíssima. Nós padres temos de fazer. E, inclusive, a gente brinca assim que o padre acaba sendo um pouco psicólogo das pessoas carentes. Que aqueles que não podem com psicólogo, vêm se aconselhar com os padres. Muitos de nós somos formados em psicologia, justamente para ajudar o povo. Eu conversei com o padre Wagner Ruivo, que inclusive tem um programa na Rádio FM 104.5. Qual horário, padre? Toda terça-feira ao vivo, das 14 às 15 horas, um programa bastante ouvido aí por Votorantim, Sorocaba e região. E quem quiser curtir a missa do padre, já que é um padre jovem, a missa é bastante agitada, é uma missa carismática sua? É uma missa normal, mas feita com muito carinho, muito amor, muita música. O povo gosta, o povo curte, o povo dá likes. E ele está aqui na matriz da São José dos Operários. A missa acontece? Todo sábado, 7h30 da noite. Prazer em rever o amigo, pessoalmente. Que, aliás, nós não somos parentes, apesar de ele ser ruivo, nós não somos parentes. O ruivo vem da onde? Qual é a origem dele? Você sabe que tem influências fortes judias, né? Mas também influência portuguesa. Muita influência portuguesa. Meu bisavô era português. E a família veio de Minas também, não? A família veio de Minas. É igual a mim, então. Prazer em revê-lo. Um grande abraço, seja muito feliz. O programa Em Alta vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.